Olá, graça e paz a todos. Eu venho hoje trazer um tema muito interessante que fala a respeito do perdão. Quantas e quantas pessoas nós não vimos nos dias de hoje sem perdoar, sem ser perdoado. E eu quero deixar uma palavra para a meditação de todos que se encontra no livro que escreveu Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Uma palavra forte. No finalzinho, para que não sejamos vencidos. Mas como assim? Em alguns momentos o diabo ele inflige certas derrotas contra o povo de Deus. E às vezes a gente se pergunta por que meu filho está nesse caminho e eu estou há tanto tempo na presença de Deus, sou cristão há 10 anos, há 15 anos, por que minha filha é dessa forma? Por que meu marido, por que minha esposa é dessa forma? Por que não se converte? Primeiro, porque Satanás ele não vai parar de atormentar o caminho do cristão. Segundo, aleluia, Satanás não entregará as almas facilmente sem que antes estejamos uma vida de oração. E terceiro, isso é importante, o poder do perdão. Sabemos que isso é um mandamento, é uma ordenança de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos assim como Ele nos perdoou. E Paulo, ele diz uma palavra muito forte aqui. Se nós não perdoarmos, nós seremos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas artimanhas. Ele tem as suas armas corretas. Podemos ver no mundo natural, vou dar um exemplo aqui bem simples. No mundo nós temos várias formas de combater os inimigos, entre aspas, os inimigos, outros países. Enfim, o mundo hoje, o nosso Brasil, ele se compõe do Exército Brasileiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Força Naval, da Força Aérea, né? E podemos ver que são estratégias de combater. No reino de Deus também é dessa forma. Nós podemos usar de estratégias para combater as astutas ciladas de Satanás. E o perdão é uma delas. Quantas pessoas não estão aprisionadas? Quantas pessoas vão para a igreja e não conseguem receber a palavra de Deus por falta de um perdão? Tanto é bom para quem perdoa e melhor ainda para quem é perdoado. Aleluia. Quantas pessoas estão querendo uma bênção, buscando uma bênção e não conseguem. Não vai alcançar, porque o seu coração está duro, não perdoa e não quer ser perdoado. Aí vem aquela questão, não, ele que me machucou, foi ele que falou errado comigo, foi ela que falou isso comigo, foi fulano que deixou de falar comigo, enfim. Se você pedisse perdão, se você parasse de olhar o erro do seu irmão, da sua irmã, e você tomasse essa atitude, você ia ver que você conseguiria infligir uma derrota contra Satanás. Essa é uma arma poderosa. Aleluia. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo 15, diz o seguinte: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Isso é o que nós podemos ver entre o povo de Deus. Picuinhas, fofoquinhas, e daqui a pouco tá aquela panelinha, e daqui a pouco fulano tá falando de ciclano, e aí leva ao ouvido do irmão, da irmã, enfim. E vira uma bagunça a casa de Deus. Vira uma bagunça o seu templo espiritual. Porque tanto você aceita como você leva. Então está na hora de repensar mais um pouco no que você está fazendo, no que você pode combater
para que você possa ter vitória. Daí sim você vai ver seu filho saindo das drogas, você vai ver seu marido sendo convertido, sua esposa sendo convertida, seus filhos buscando o caminho do Senhor, a sua filha voltando à casa de Deus. Coisas grandes vão acontecer. Para os casados, o poder do perdão é muito importante, principalmente para o homem, porque sabemos que a mulher é o sexo mais frágil. Só que os homens esquecem que quando você não perdoa, a Bíblia diz mais, não se põe o sol sobre a vossa ira. Muitos casais vão dormir sem se falar, brigados, e amanhece, entra dia e sai noite, enfim, e ficam sem se falar. A mulher é o sexo mais frágil. E você, varão, que está na casa de Deus, que se ajoelha, que ora, não se esqueça que dessa forma Deus não ouve sua oração. Sua oração não vai passar do teto se você não perdoar sua esposa. Você imagina, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, como você vai se tornar sendo essa pessoa dessa forma? E você, mulher? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então está na hora de ser mais doce. Para de ser resmungona. Vamos seguir o caminho de Cristo, perdoando a quem nos machuca. É fácil você gostar só de quem gosta de você. O reino de Deus é diferente. Os valores de Deus são invertidos lá no céu. Então está na hora de você começar a perdoar, abrir seu coração, e você vai alcançar a vitória. Eu desejo a todos, e a todos os irmãos e a todas as irmãs, paz de Cristo, céu sobre a vida de cada um, e que o inimigo venha bater em retirada das nossas vidas, perdoando. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos.